Graça e paz. Você sabe o que significa pós-verdade? Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa expressão em algum lugar. Talvez você tenha até uma ideia do que seja. Mas eu quero compartilhar com você o que vem a ser pós-verdade. Esse termo é antigo, é um termo que nasceu em 1992 e ao longo do tempo veio se afirmando, mas tomou um vulto maior em 2016, quando a Universidade de Oxford elegeu a pós-verdade como a palavra do ano de 2016. Ela escolheu essa pós-verdade, entre outras coisas, por conta da eleição americana, em que o presidente Donald Trump foi eleito, e também ao plebiscito que houve na Inglaterra a respeito do Brexit, que é a saída da Inglaterra do bloco europeu. Aquela campanha, aquelas duas campanhas, elas foram balizadas por muitas informações falsas das redes sociais que eram compartilhadas sem que fossem refletidas, sem que fossem checadas as suas veracidades. E o que é a pós-verdade? A pós-verdade é quando aquilo que eu acho que é verdade está acima do que realmente é a verdade. Então, se a pessoa entende que determinado fato é verdade, não importa se provas em contrário dizem que aquilo não aconteceu. O que importa é que aquilo para mim é verdade e então, a partir de então, eu vou defendê-la com unhas e dentes. Isso é uma das características da pós-verdade. Outra característica da pós-verdade é que as minhas emoções, as minhas sensações estão acima da verdade. Aquilo que eu sinto, o que eu percebo, aquilo que as minhas emoções dizem que é a verdade e ponto. Por isso que as fake news prosperaram tanto naquela época e ainda hoje prosperam muito. Porque se uma parte daquela história, daquele fato, aspas, bate com aquilo que eu acho que é verdade, para mim já está resolvido, é verdade. Mas eu quero trazer esse conceito de pós-verdade para o Evangelho. Eu tenho percebido, não só eu, mas outros colegas pastores, que está acontecendo no nosso país a cultura da pós-verdade no Evangelho. Mas o que é isso? Ocorre quando algum cristão, ele toma algo como verdade e isso vai contra a palavra de Deus. Então, se eu acho que algo é verdade, eu não vou checar na palavra, eu não vou conferir na palavra de Deus e eu já trato aquilo como uma verdade, difundo aquilo como uma verdade, eu estou vivendo uma pós-verdade cristã, uma pós-verdade evangélica. O que importa é o que eu acho que é a verdade, não aquilo que está escrito na verdade, que é a palavra de Deus. E nós estamos vendo isso acontecer em muitos lugares. A teologia da prosperidade é uma delas, a teologia da honra é outra delas. É claro que nesses movimentos há algumas coisas que batem com a verdade, mas no seu contexto geral não. Nós temos visto pessoas enganando a si mesmas, porque é mais confortável viver na pós-verdade do Evangelho, onde eu só acredito que é verdade aquilo que é confortável para mim, do que o que a palavra de Deus diz. Outra coisa que nós temos visto é a pós-verdade no sentido de que as minhas emoções, os meus sentidos, as minhas sensações são mais importantes do que a verdade. Eu não sou contra jogo de luz em igreja, fumaça, em eventos, eu não sou contra. Mas há toda uma geração de pessoas que estão achando que, por estar naquele momento, por estar com as suas sensações sendo alimentadas, com os seus sentidos e os seus sentimentos sendo alimentados ali e fustigados, passam a entender que aquele tipo de movimento é a única verdade. E embora existam canções que falem sobre a verdade nesses movimentos, existem muitas que estão enaltecendo apenas as sensações. Então nós temos visto músicas que falam muito em querer ver a Deus. Todos nós queremos ver a Deus e um dia o veremos face a face. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. O veremos como ele é, não mais de maneira turva, mas estão potencializando isso em detrimento de viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida correta, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então há toda uma geração de pessoas que estão sendo alimentadas pela pós-verdade do Evangelho. Então há muitas pessoas que não conseguem mais cultuar a Deus se não houver uma atmosfera produzida. Infelizmente, muitas pessoas hoje não conseguem mais sentar diante de um pregador numa igreja sem luzes, sem um órgão, um teclado tocando de fundo, porque eles necessitam da atmosfera da pós-verdade, das sensações. E eu quero te dizer, irmão, que o Evangelho cresceu ao longo dos 2000 anos apenas com a única verdade, que é a palavra de Deus e o Cristo vivo, e que são uma coisa só, a palavra viva e a palavra escrita. Eu quero trazer esse alerta para você, para que você de alguma forma comece a perceber, você está vivendo algo
na sua vida cristã que esteja vinculada a uma pós-verdade. Se você está fazendo isso, pensa direitinho. Mesmo que a verdade seja dura da palavra, ela é a verdade. E mesmo que você precise sentar no lugar e assistir uma pregação sem nenhum efeito especial, ali também é a verdade. Amém? Deus te abençoe. Pense nisso.